Nós vivemos um tempo de muita distração. São muitas coisas para nos chamar a atenção, para desviar o foco ou nos levar para o foco errado. E nós precisamos sempre estar buscando de volta aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Reafirmar o foco, ajustar o foco, olhar na direção certa, caminhar na direção certa. E muitas vezes é necessário a gente revisar o que a gente tem feito. É algo que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Gostamos das distrações, mas precisamos muitas vezes parar e analisar o que temos feito, como temos feito e como aquilo está contribuindo para cumprirmos o propósito de Deus. Quando nós olhamos para Colossenses 4,17, nós vemos Paulo dando uma recomendação para um dos seus companheiros chamado Arquipo de Colossos. Veja o que ele diz no verso 17 de Colossenses 4. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Veja que ele está dizendo, atenta, fique atento. Ele está falando, preste atenção, não perca a atenção, não se distraia. A pergunta que eu faço é, o que Deus colocou na sua mão? Na mão de Moisés, tinha um cajado, era apenas um cajado, uma vara, um galho, mas naquele momento que Deus falou com Moisés, o cajado se transformou numa cobra, depois o cajado se transformou outra vez naquele galho. E depois, ao longo da caminhada pelo deserto, Deus fez milagres apenas no uso daquele cajado. Ele tocou a pedra, saiu água, ele tocou o mar e o mar se abriu. Quando Jesus estava com uma multidão diante dele e ele disse para os discípulos, não é bom eles irem embora, eles vão desfalecer, vamos alimentar essa multidão. Os discípulos falaram, Senhor, nós não temos 200 denários para comprar pão para todo mundo. Então Jesus perguntou, o que é que vocês têm? E eles tinham alguns pães e peixes. E aquilo foi suficiente. O que você tem na sua mão é suficiente para Deus, mas é preciso você prestar atenção no que Deus colocou na sua mão e é preciso prestar atenção no que Deus quer fazer com aquilo que Ele colocou na sua mão. O apóstolo Paulo, escrevendo 2 Coríntios, ele diz, olha, Deus dá pão para comer e Ele dá semente para semear. Há pessoas que recebem sementes das mãos de Deus, mas usam a semente para se alimentar, comem como se fosse o pão. Ou seja, Deus colocou na mão para fazer alguma coisa, mas a pessoa não atenta para aquilo e não atenta para o propósito, por isso acaba errando. Então, quando Paulo escreve falando de Arquipo, ele está falando, atenta para o ministério que você recebeu do Senhor, que está na sua mão, e cumpra o que Deus mandou você fazer. Obedeça o que Deus mandou, mesmo sem entender, mesmo sem gostar. Lembre-se que obediência não tem a ver com entender, eu obedeço quando eu entendo, não. Eu obedeço o que Deus me manda, mesmo quando não entendo, mesmo quando é desagradável para mim, eu obedeço, eu sou submisso a Ele. Talvez você não esteja entendendo alguma coisa que Deus está fazendo nesse momento. Talvez você esteja olhando para algo que Deus falou para a sua vida lá para frente, Deus disse algo que Ele tem para você lá na frente. Então, cumpra o que Deus colocou na sua mão agora. Você ainda não está vendo, não está fazendo o do amanhã. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, basta cada dia o seu mal. Ele sempre diz aquilo que Deus colocou na sua mão hoje, faça hoje, cumpra hoje, faça agora. Não fique esperando quando vier o que é de amanhã. O que Deus te deu hoje, você deve cumprir hoje. É o que Paulo está recomendando ali. Talvez seja pouco, mas os pães e os peixes que eram pouco, Deus usou de forma sobrenatural e Jesus alimentou uma multidão, um número muito grande de pessoas. Talvez não seja agradável, mas o resultado será saboroso. Então, como é que você vai querer receber algo grande de Deus se você não consegue ser fiel naquilo que é pouco? Na parábola dos talentos, Jesus falou que aquele senhor, ele deu para um 5 talentos, para outro 3 e para outro 1 talento. E para aqueles que multiplicaram, a palavra de bênção foi, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não importa o que Deus colocou na sua mão para fazer hoje, faça o seu melhor hoje, porque aquele que é fiel no pouco, com certeza será colocado no muito.